Capítulo 12. Preparação de experiências. No livro Missionários da Luz, parte 10. E se nada na sua vida foi por acaso? Desejando, porém, prosseguir nos esclarecimentos quanto ao serviço reencarnacionista, Manassés tomou o pequeno gráfico e, apresentando-me as linhas gerais, acentuou: aqui temos o projeto de futura reencarnação do amigo meu. Não observa certos pontos escuros, desde o cólon descendente à alça sigmoide? Isso indica que ele sofrerá uma úlcera de importância nessa região logo que chegue à maioridade física. Trata-se, porém, da escolha dele. E porque a extrema curiosidade me vagueasse nos olhos, Manassés explicou. Esse amigo, faz mais de 100 anos, cometeu o revoltante crime assassinando o pobre homem a facadas. Logo que se entregou ao homicídio, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele e da semente do crime que o infeliz assassino plantou no momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação e a entidade, fora da carne, passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho por ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver, durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando, dia a dia, a necessária renovação. Experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz, lutará incessantemente, desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final no aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Em suma, quando o homicida desencarnou, por sua vez, trazia o organismo perispiritual com dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatórias e, depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. Vamos observar que ele começa todo esse parágrafo dizendo do tempo, ou seja, algo que aconteceu há mais de 100 anos. E nós não temos a informação se durante esse período essa pessoa chegou a ter outra oportunidade no corpo físico. E por que eu estou dizendo isso? Cada caso é um caso. Se não me engano, bem lá na frente nos capítulos, existirá algo onde ocorre uma situação que eu vou recordar desse trecho lá no futuro. Nós não sabemos se essa pessoa que cometeu o crime já teve essa oportunidade e dessa maneira tentaram fazer algum ajuste para que agora as coisas ficassem mais fáceis. Ou seja, existiu uma tentativa de reajustar algumas coisas e não deu certo, mas existem todas essas possibilidades. E ele está falando que foi algo ligado a facadas. Tudo isso tem um porquê de existir dentro do contexto. Nós vamos observar mais à frente. E logo que ocorreu o homicídio, ele diz, abre aspas, como acontece muitas vezes, a vítima desencarnada ligou-se fortemente a ele e da semente do crime que o infeliz assassino plantou no momento, colheu resultados terríveis por muitos anos. Fecha aspas. Como o ato em si foi muito complicado como homicídio, algo imediato aconteceu. Criou-se um vínculo e ele diz que é algo comum muitas vezes de ocorrer. Por quê? A partir do momento que nós temos uma ação, existe uma energia que você utiliza para realizar isso. E no momento que você utiliza essa energia, ela ficará com o objeto da sua ação. Então, se você fizer, por exemplo, esfregar as mãos, você perceberá que elas ficarão quentes por um tempo. Se cometer um homicídio, essa energia vai ficar impregnada em você também. É muito similar com o exemplo que eu dei de você ter uma vela e pressioná-la com o dedo por cima, onde ficará a parafina no seu dedo caso você faça isso. A vela pode apagar, mas a energia ficará impregnada em você.
é a mesma situação. Isso vai fazer com que exista uma conexão, ou você pode entender como uma imantação ou vínculo contínuo. E tudo isso não depende de um tribunal. Acontece automaticamente por causa das energias. Fazendo um paralelo jurídico com o que temos no Brasil atualmente, existe uma semelhança da responsabilidade penal e civil. O crime gera a punição penal e a reparação civil. No plano espiritual, ambos existem ao mesmo tempo. Guarde essa informação porque vamos utilizá-la um pouco à frente. E ele prossegue, abre aspas, como não ignora, o ódio recíproco opera igualmente vigorosa imantação e a entidade, fora da carne, passou a vingar-se dele todos os dias, matando-o devagarinho por ataques sistemáticos pelo pensamento mortífero. Fecha aspas. A vítima desencarna, mas não se desligou do processo, porque passa a agir com pensamento, matando a pessoa devagarinho. A explicação é obsessão. O pensamento atua com pressão constante, desgaste, um ataque contínuo. Isso não é simbólico, isso é funcional. Traçando o paralelo com o direito, é uma pena que tem uma duração. Aqui, a execução é contínua, enquanto houver vínculo, ódio ou sintonia. E ele prossegue, abre aspas, em suma, quando o homicida desencarnou, por sua vez, trazia o organismo perispiritual com dolorosas condições, além do remorso natural que a situação lhe impusera. Fecha aspas. O organismo perispiritual você pode entender como corpo astral, corpo espiritual, corpo dos desejos. E quando a pessoa perdeu o vínculo com o corpo físico, ela ainda não estava livre das consequências. Houve um dano interno, houve desequilíbrio e marcas reais nessa sua parte energética. Isso mostra que a consequência não termina com a morte. E no nosso direito, a pena não ultrapassa a pessoa. Aqui, a consequência acompanha o espírito. E ele prossegue, abre aspas, arrependeu-se do crime, sofreu muito nas regiões purgatórias e, depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Fecha aspas. Temos algo muito importante. Ele não ficou somente sofrendo. Reconheceu o erro, se arrependeu e trabalhou para reparar o que era possível. E ele prossegue, abre aspas, cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos de nosso plano e obteve preciosas intercessões. Entretanto, a dívida permanece. Fecha aspas. É algo muito similar ao que temos no direito. Alguém pode ser perdoado pela vítima, resolver a parte civil, por assim dizer, mas ainda responde na parte penal. O amor transforma a forma do pagamento. Vou dar um exemplo curto para você entender o que eu quero dizer nesse trecho. Uma pessoa causa um acidente de trânsito. Paga então todos os danos, indeniza a vítima perdoa. Isso resolve a parte civil. Mas, se houve crime, por exemplo, uma lesão, uma imprudência grave, ela ainda responde na esfera penal. Ou seja, foi perdoada pela vítima, mas ainda responde perante a lei. No plano espiritual, existe a mesma lógica. O amor suaviza, transforma e orienta, mas não elimina a necessidade de ajuste. O amor está na próxima parte, que é esta, abre aspas. O amor, contudo, transformou o caráter do trabalho de pagamento. O nosso amigo, ao voltar à crosta, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver, durante os tempos de cura completa, na carne que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida, conquistando dia a dia a necessária renovação.
experimentará desgostos em virtude do sofrimento físico pertinaz, lutará incessantemente, desde a eclosão da úlcera até o dia do resgate final do aparelho fisiológico. Entretanto, se souber manter-se fiel aos compromissos novos, terá atingido mais tarde a plena libertação. Fecha aspas. Ele não volta para morrer da mesma forma, porque a reparação mudou, de violenta para algo gradual, contínuo, mas educativo. Temos aqui também a parte mais técnica, onde a doença não é aleatória, ela tem uma função. A úlcera representa ponto de fragilidade, onde muito provavelmente ele deve ter cometido o ato homicida contra outra pessoa, através da facada. Então ela representa uma área de ajuste, um canal de reparação. Ou seja, o que está desajustado internamente aparece no corpo, e ao lidar com isso, o espírito se reorganiza. E dessa maneira, existe uma grande probabilidade dele conseguir sentir tudo isso, conseguir lidar com as dificuldades e sustentar todo o seu processo, mesmo sendo difícil. Tudo isso durante anos. Percebemos então que não é algo simples, é algo que tem a sua demanda de tempo, não é rápido, não é imediato. E tudo isso depende de algo essencial: fidelidade aos compromissos novos. Se ele aceitar tudo, não se revoltar, conseguir manter essa postura, ele se liberta. Seguindo. Enquanto fixava no projeto minha melhor atenção, Manassés continuava. Segundo observamos, a justiça se cumpre sempre, mas, logo que se dispõe o espírito à precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigorismo no processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou, há muitos séculos, que o amor cobre a multidão dos pecados. Examinei impressionado a planta educativa e, porque não encontrasse palavras bastante claras para pintar minha admiração, silenciei comovidamente. Nesse trecho é dito, abre aspas, a justiça se cumpre sempre. Fecha aspas. E isso precisa ficar bem claro. Não existe exceção, não existe escape. Toda ação gera consequência. E o ajuste acontece. Mas aqui vem o ponto central. A forma como isso acontece muda. Quando ele diz, abre aspas, atenua-se o rigorismo do processo redentor, fecha aspas. Essa é a parte mais importante. A lei não muda, mas o espírito muda. E isso altera a intensidade, a forma, o caminho de como as coisas vão acontecer. Ou seja, sem uma transformação íntima, o ajuste é mais duro. Com transformação, o ajuste é mais consciente. A lei é a mesma, mas a forma de vivê-la depende de você. E quando ele diz, abre aspas, precisa transformação no Senhor, fecha aspas, não é um discurso simplesmente, não é só a intenção, é uma mudança real, onde a pessoa muda sua forma de pensar, postura, ação. Isso reposiciona o espírito. E ele diz, abre aspas, o amor cobre a multidão dos pecados, fecha aspas. Aqui entra um ponto que pode confundir. Cobrir é diferente de apagar. O erro continua existindo, mas perde força. Por quê? Porque o espírito compensou, transformou, reequilibrou. E isso fecha perfeitamente com o paralelo jurídico que fizemos até aqui. O amor funciona como transformação da pena, requalificação da consequência. Não elimina, redefine. Mas à frente, André Luiz diz, abre aspas, planta educativa, fecha aspas. Aqui entra um conceito técnico importante. O corpo não é só físico, ele é programado para ensinar. Cada detalhe tem uma função, um propósito, uma direção, inclusive com limitações, doenças e dificuldades. Tudo isso pode ter função educativa. E por fim, o André Luiz diz, abre aspas, silenciei comovidamente, fecha aspas. Isso aqui é muito significativo porque ele não fala, porque ele compreendeu, não intelectualmente como ele estava acostumado, mas profundamente. Ele percebe a complexidade da justiça e o amor envolvidos. Seguindo,
Compreendendo-me o estado da alma, o companheiro continuou. São inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se, da maioria deles, que todos os enfermos na carne são almas em trabalhos da ingente conquista de si próprias. Ninguém trai a vontade de Deus, nos processos evolutivos, sem graves tarefas de reparação, e todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. A vida é uma sinfonia perfeita. Quando procuramos desafiná-la, no círculo das notas que devemos emitir para a sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada. Aqui ele diz, abre aspas, são inúmeros os projetos de corpos futuros em nossos setores de serviço. Depreende-se, na maioria deles, que todos os enfermos na carne são almas em trabalho da ingente conquista de si próprias, fecha aspas. Ele amplia tudo o que vimos. Não é só um caso, é uma regra. Todos os enfermos, ou seja, todos estão em processo. Não é um acaso ou uma punição, é um trabalho sobre si mesmos. Porque a maior luta não é contra o mundo, é contra a própria pessoa. E ele prossegue, abre aspas, ninguém trai a vontade de Deus nos processos evolutivos, sem graves tarefas de reparação, e todos os que tentam enganar a natureza, quadro legítimo das leis divinas, acabam por enganar a si mesmos. A vida é uma sinfonia perfeita. Fecha aspas. Aqui entra um ponto absoluto. Não existe exceção para ninguém. Toda tentativa de desvio gera ajuste depois. Mas como nós já vimos, não por punição, mas por necessidade. E isso precisa ficar claro. Não é enganar algo externo. É tentar fugir da responsabilidade. Evitar as consequências. Buscar um resultado sem base. E como resultado desses erros, a própria pessoa se prejudica. Ninguém engana a lei. Só adia o ajuste. E quando ele diz a vida como sinfonia, é uma metáfora mais poderosa. Porque a vida é uma harmonia, onde cada pessoa tem um papel, uma função. E quando tudo isso está alinhado, existe equilíbrio. E quando não está, há um erro, um desequilíbrio e um excesso. Isso quebra a harmonia, gera um desajuste e isso precisa ser corrigido. Ele diz, abre aspas, quando procuramos desafiná-la, no círculo das notas que devemos emitir para a sua máxima glorificação, somos compelidos a estacionar em pesado serviço de recomposição da harmonia quebrada, fecha aspas. Aqui entra uma metáfora mais poderosa, que a vida é harmonia. Portanto, cada pessoa tem um papel, uma função, uma nota musical. E quando tudo está alinhado, existe equilíbrio. E quando ocorre a desafinação? Quando há um erro e, consequentemente, um desequilíbrio, um excesso. Tudo isso quebra a harmonia, gera um desajuste, e isso precisa ser corrigido. E sendo assim, a pessoa acaba estacionando no lugar. Aqui o ponto mais importante é que quando a pessoa se desvia, ela não avança. Ela para ajustar. E isso pode acontecer como uma dificuldade, uma limitação, uma doença, uma prova, mas não como castigo, sempre como uma reorganização. Ou seja, você não é impedido de avançar, você é convidado a se reajustar. E tudo isso se conecta com tudo que nós vimos nesse capítulo. O planejamento, o corpo, a escolha, a consequência e o ajuste. Nada daqui é solto, tudo tem uma função. Percebemos então que existe todo um processo para que exista o ajuste e, consequentemente, o aprendizado. A vida não está contra nós, ela está tentando nos alinhar. Seguindo, e, durante alguns dias, ali permaneci na instituição benemérita, compreendendo que a existência humana não é um ato acidental e que, no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um por suas obras. Fim do capítulo 12, Preparação de Experiências, do livro Missionários da Luz, parte 10.